moda do tênis. Olá, meus amores! Olá, ninhos! Como Como estamos, amores? Tudo certo por aí? E aí, prontinhos para mais uma aula? Vamos lá, galera, para nossa aula 25. Então. Já estamos chegando lá no finalzinho, mas não se preocupa que vocês não vão se ver tão rápido livre da gente, tá bom? Falta um pouquinho, calma aí. Um beijo. Olha, gente, eu já quero me despedir de vocês. Gente, hoje eu tô bem não, ó. Calma. Amores, vamos para as habilidades da aula de hoje. Se liga aí. Habilidade 1. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e ou culturais. Na classe de hoje, nós só vamos ver advérbios. Os advérbios, eles são divididos em 8. Acho que são 7. São 7 advérbios. 7 advérbios. 7 advérbios. São divididos em 7. Hoje nós vamos ver os 4 primeiros e suas respectivas locuções, certo? Então, primeiro vamos ver no geral o que é um advérbio. O que é um advérbio? Advérbio é uma palavra que pode completar ou modificar o verbo. Ele é o modificador do verbo, do próprio advérbio ou ainda de um adjetivo. E ele é sempre invariável. Na verdade, quando nós pensamos em advérbios, nós temos que pensar como uma classe de palavras invariável. Por que ela é invariável? Porque ela não vai flexionar nem em gênero e nem em número. Os advérbios, eles vão fornecer informações para o interlocutor de que forma, como, onde e com qual intensidade determinada ação foi realizada. Ou seja, é sobre o valor que a oração possui. O advérbio ele pode ser afirmativo, negativo ou ainda expressar dúvidas. A gente diz que o advérbio ele modifica o verbo, o advérbio ou o adjetivo, mas de uma forma indireta ele modifica o verbo. Ele é o modificador do verbo. Quando vocês chegarem lá na parte de sintaxe, seja da língua portuguesa ou seja da língua espanhola, a gente volta com os advérbios, mas como adjuntos adverbiais. E o que faz um adjunto adverbial? Atribui uma circunstância ao verbo. Então, não deixa de ser de forma indireta o modificador do verbo. Certinho? Então, simbora. Vamos ver o exemplo. Camines más deprisa, porque já es tarde. Nós temos aí 2 advérbios, né? Mas, deprisa, o advérbio de intensidade e o tarde, que é o advérbio de tempo. E lembrem-se que na língua espanhola, esse mais com acento é de mais. É o nosso mais com i. Isso, mais de quantidade. E o mas sem acento é o porém, todavia, contudo e em tudo. Certo. Como um todo, os 7 advérbios são os seguintes. Nós temos essas subdivisões. Ele pode ser de afirmação, ele pode ser de cantidade, afirmação, cantidade, dúvida, que não é a Eduarda. A Maria Eduarda. E sim, dúvida. Modo, tempo, negação e lugar, certo? Então, nós temos 7 subdivisões dos advérbios. Então, nós vamos ver 4 hoje. Vamos começar com... antes disso... Vamos aqui, ó. Os advérbios, eles têm ali um valor léxico-semântico. O que significa esse valor léxico-semântico? Léxico de significado, semântico de classe, a qual eles pertencem. Não sei se vocês se recordam, mas quando estudamos ali pretérito simples, pretérito composto, pretérito indefinido e até mesmo o futuro, nós falamos de marcadores temporais. Se vocês derem uma olhadinha, por exemplo, ali naquele quadrinho, onde eu tenho os advérbios de tempo, eu tenho marcadores temporais. Então, como, onde, de que forma, afirmando, negando ou tendo dúvidas, eu estou de uma forma direta ou indireta agregando uma circunstância à minha oração. Então, atentem aí para as classificações que nós vamos mostrar.
Vamos começar com afirmação. A afirmação, o que faz um advérbio de afirmação? O próprio nome deles já dizem quem eles são. Se nós analisarmos de uma forma bem clara e absoluta, nós vamos perceber que eles são autoexplicativos. Então, um advérbio de afirmação afirma. A sua concordância é de afirmação. Lembrando o seguinte, primeiro ano, nós colocamos aí alguns advérbios. Isso. Vocês podem se perguntarem, são somente esses? Na língua portuguesa nós temos muitos, na língua espanhola também. Então não se preocupem, porque vocês vão ter que continuar entendendo e percebendo o contexto a qual está inserido. Então eu posso ter outros advérbios. Como aluno, eu tenho que pesquisar, tenho que dar uma olhadinha, tenho que dar uma olhada na gramática, lá nos sites de pesquisa, aonde vocês desejarem. Mas a gente não tem só estes aí, nós temos outros também. A gente tem sempre que estar atento se você não for pesquisar, mas esteja atento ao contexto. Porque o contexto vai me dizer se ele está afirmando, se ele está negando, se ele está com dúvida. Sempre vai existir algo que vai te informar dentro da oração que advérbio ele está se referindo. Isso mesmo. Então a gente tem aí 6 exemplos. Ciertamente, seguramente, também, sí, claro, cierto. Todos eles são advérbios de afirmação. Lembrem-se que o advérbio ele é um modificador do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Ciertamente, todos pensam que deves fazer caminhadas. Certamente todos pensam que devem fazer caminhadas. Eu acho que não, mas tudo bem. Eu acho que sim. É ruim caminhar. Sabe de cierto la respuesta de todas as perguntas. Observem aí nessa construção, porque na língua portuguesa, quando a gente vai traduzir da seguinte forma: sabe ao certo todas as respostas das perguntas. Então, observem também as construções frasais. Concordância nominal. Isso. Sempre é coerência, concordância, coesão de um texto. Isso também vai se utilizar na hora de uma tradução. Por quê? Porque nem sempre vai ser ao pé da letra. Literalmente. Tá? Então, vamos lá. ¿Vas a la fiesta? Sí, no me la perderia por nada. Vais à festa? Sim, não a perderia por nada. Olha aí, outra forma também, não vai ficar igualzinho a tradução, ou a forma que está escrito. Não me la perderia por nada. Não a perderia por nada. Isso mesmo. Porque festa já foi dito anteriormente. El vestido es negro y la blusa también. O vestido é preto ou negro, você pode traduzir pelos dois, e a blusa também. Então, eu estou afirmando que a blusa também é da mesma cor que o vestido. Certo? Algumas vezes eles também vão ser utilizados para quê? Para evitar também repetir tudo que já foi dito. Eu poderia dizer: o vestido é preto e a blusa também é preta. Sim, mas eu falo também, já pronto, acabou. Já toma, né? Já retoma. Na verdade, você retoma o termo anterior. Essa é uma particularidade das classes de palavras como um todo. As 10 classes, elas vão ser utilizadas de uma forma ou de outra como um retomador, vamos colocar assim, se é que existe esse termo dentro da gramática, né? Existe a palavra, mas você se utiliza-se dessa forma. Mas eles vão retomar um texto que foi dito anteriormente, um termo que foi dito anteriormente. Quase todos os advérbios, eles têm as suas locuções. Justamente. E o que são locuções, professora Aila? São as junções de 2 ou mais palavras com o significado de uma só. Lembrando que as locuções adverbiais, as locuções prepositivas, as locuções adjetivas, elas vão sempre ser formadas de mais de uma
palavra. Aí vocês podem observar que nós, em todas as locuções que nós colocamos, nós temos preposições. Desde, sim, de, por, em, de novamente. Então, todas essas palavrinhas aí são preposições. Qual é o papel de uma preposição? Ligar frases. E se ela tem esse papel de ligar frases, juntamente com um advérbio, luego, duda, cierto, supuesto, efecto e hecho, formam ali locuções adverbiais de afirmação. Lembrando que eu preciso estar atento ao contexto. Eu preciso compreender qual é o contexto pré-definido. Em que momento eu vou utilizar estas expressões? Então, olha lá. Nós temos desde luego, sin duda, de cierto, por supuesto. Esse por supuesto vai depender muito do contexto, porque pode também ter outra significação, outra forma adverbial de contexto. Isso. E aí o interessante é que por suposto, quando você vai traduzir, é por certo. E na língua portuguesa havia uma construção muito utilizada, já não é, ela é usada, mas é pouco, mas é uma construção mais arcaica. Por certo que sim. Você afirmaria ali duas vezes a mesma coisa. En efecto. Antes de a gente continuar, eu não lembro, eu acho que eu não falei para vocês, mas todas as vezes que uma palavra terminar em consoante e a próxima for uma vogal, na nossa pronúncia elas vão se juntar, mas somente na pronúncia, tá? Não na escrita. Então, não vai ficar en efecto, vai ficar tudo junto, en efecto, certo? Então, é sempre importante você lembrar disso, porque às vezes você está ouvindo, aí você não entendeu direito que palavra que a pessoa quis dizer, porque você sabe a construção dela escrita e não falada, mas a falada se junta sempre a consoante com a vogal, se for nessa ordem, terminar em consoante e a próxima for uma vogal. En efecto, de hecho. Exemplos. Sin duda, soy enamorada de películas e séries. Sem dúvida, sou apaixonada por películas ou por filmes e séries. Por supuesto, voy a la fiesta de Ana. De certo que vou à festa da Ana, né? Ou ainda, com certeza. Com certeza. De certo, vamos sair este fim de semana. Certo, vamos sair esse fim de semana. Observem porque a gente não traduz ao pé da letra. Porque na língua portuguesa não se inicia oração com preposição. Nunca. Nem com pronome oblíquo. Então, a gente não vai ter essa construção no português. Mas em espanhol tem. Na língua espanhola, sim. Na língua portuguesa, não. Por isso que a gente observa a questão da tradução. Seguindo, entenderam? Quase todos os advérbios têm as suas locuções. Então, essa foi a locução adverbial de afirmação, certo? Vamos para o próximo. Nós temos o advérbio de cantidade, ou também intensidade. Você pode encontrar com os dois nomes. Depende da gramática, depende da sua pesquisa, você vai encontrar, como a Tainá já disse, as duas nomenclaturas. Indicam o quê? Intensidade do acontecimento. Como aconteceu, de que forma aconteceu. E nós vimos na aula anterior, onde nós falávamos ali, por exemplo, do muy e do mucho, que são advérbios, mas que atuam de forma diferenciada. Aqui não é diferente. Então, eu tenho muy, mucho, pouco, bastante, más, menos, solamente. Uma dica, galera. Nem todo advérbio terminado em mente é advérbio de modo. Observem que quando vocês estiverem estudando, lendo o texto, que a tia Tainá não vai ter mais Tainá Tradutor, acabou Tainá Tradutor, não tem mais esse aplicativo na vida de vocês sabem disso, não é? Mas quando vocês estiverem lá fazendo a leitura, tentando acessar o Tainá Tradutor e vocês não conseguirem,
Lembrem-se que o contexto ele é de suma importância na hora da nossa tradução. Por quê? O mente é como e nem sempre vai quer dizer mente, porque o solamente é de somente, a intensidade que você fez aquilo somente, de uma forma ali, como é que eu posso dizer, implícita, sozinho. Certo? Outra coisa, a gente pode observar aqui nesses advérbios que nós temos algumas apócopes, né? Sim. O mui, do mútil, o tan, do tanto. E outra coisa, as pessoas costumam muito confundir o solamente com o solo. O solo se traduz por só. Solamente é só ou sozinho. Certo? E aqui o solamente por somente. Eu estava solo, eu estava sozinho. Eu estou solo, eu estou só. Então você tem essas duas traduções para o solo e somente para o solamente. O que mais que nós temos aqui? Então a gente tem o muy, mucho, pouco, bastante, demasiado, menos, más ou mais com a tilde, casi, solamente, solo, tan, tanto, nada, todo, sobremaneira, apenas. Se você observar, por que ele diz que é de quantidade ou de intensidade? É porque a gente sabe que pouco, muito, bastante, demasiado, menos, tudo, quase, ele é tudo ligado à quantidade. Então vamos aqui observar nas nossas frases. Mais alguma colocação, amiga? Não. Tranquilo. La clase de matemáticas me interessa Muito. He avançado bastante mis tarefas. Eu avancei bastante com as minhas tarefas. Este ano trabalhamos pouco. Não é o nosso caso. Não é. E nem o de vocês. Nem o de vocês, porque vocês estão estudando e trabalhando bastante. Verdade. Se encontra demasiado enfermo. Se encontra muito doente. Demasiado. Em português a gente usa ainda. Na verdade, os mais velhos usam essa palavra demasiado. E aqui ainda escrevi errado. Demasiano. Olha aqui, demasiado. Ia passar. Demasiado enfermo, certo? E como eu falei, a maioria deles tem as suas locuções. Então vamos ver quais são as locuções de quantidade ou intensidade. Atenção, lembrando que aí também temos aí a junção de duas palavras ou mais que formam a locução. Ni mais, ni menos. Que traduzindo para o português é... Nem mais, nem menos. Ou sem mais, nem menos. Ou sem mais, nem menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Al menos. Ao menos. Olha aqui, a nossa única contração aqui, ó. O nosso al. Muito pouco. Muito pouco. Mucho más. Muito mais. Tan solo. Tão só. Tão só somente. Ou tão somente. Então, como é que fica ali nas minhas frases? Ella se foi e não dijo ni más nem menos. No caso dessa locução, nós vamos ter aí 4 palavras com um único objetivo, que no caso é intensificar. E com uma única significação. Sim. Que ela se foi e não disse nada. Justa. Então, eu usei tudo isso aqui só para dizer nada. Olha o contexto, olha a tradução que vocês podem utilizar. Vocês precisam sempre estar atentos a esses pequenos detalhes, não é? Porque quando você observa, fica mais fácil para você compreender o seu texto, a questão, a narrativa e tudo mais que vocês desejarem. Eu posso traduzir, ela se foi e não disse nem mais nem menos. Certo. Ou ela não disse nada com nada, ou nada. Na dica.
Quiero quedarme contigo mucho más. Quero ficar com você, quero ficar contigo, né? Também ou seria com você, ou com você, você pode observar aí muito mais. Al menos se quedaron los verdaderos amigos. Ao menos ficaram os verdadeiros amigos. Também utilizamos pelo menos. Pelo menos. Pelo Isso. menos ficaram os verdadeiros amigos. Isso. Não deixa de ser uma locução adverbial em português. Porque o pelo já é uma contração prepositiva. Não, e o ao menos também em português é uma locução. É uma locução, isso mesmo. Sim. Seguindo. Então vamos lá. Nós temos aqui os advérbios de Duda. Lembrando que não é a Maria Eduarda, eu gosto de frisar isso, né, para não esquecer. O que esses advérbios expressam? Incertezas, hesitação ou ainda insegurança. E aí vocês podem pensar aquilo que nós temos dito da seguinte forma. De forma indireta, o advérbio, ele modifica o verbo. Quando eu penso no verbo, eu vou precisar utilizar-me bastante dos advérbios de dúvida lá quando eu estiver utilizando o modo subjuntivo. Que é esse modo? O modo das possibilidades, o modo das incertezas, o modo da insegurança. Então, como é que eu posso dizer para vocês? É mais legal ter aí um advérbio que já faz esse papel juntinho, já que de forma indireta o advérbio é um modificador. De quem? Do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Então nós temos lá acaso, quizá, provavelmente, possivelmente. Olha o mente, de novo aí. Lembra? Não somente para modo. Modo, justamente. Então, provavelmente, possivelmente, irei à sua casa, à sua festa, ao seu casamento. É uma possibilidade. É um mente, mas não é modo. Porque nas gramáticas antigas da língua portuguesa, lá em 1900 em bolinha, quando a gente estava estudando, os professores diziam que todo advérbio terminado em mente era de modo, e não é. Então vamos ver nossos exemplos. Quizá vayamos ao concerto amanhã. Quem sabe nós iremos ao concerto amanhã, concerto mesmo. Acaso vamos a bailar em el sábado? Acaso vamos dançar no sábado? Possivelmente, provavelmente ou seguramente seremos os melhores em la prova. Verdade, a gente era boa nesse negócio. Possivelmente, provavelmente, seguramente seremos os melhores na prova. E o quiçá, ele também pode ser quiçá ou quizás, tá? Ele pode ter o plural. Quizás podamos comer pizza hoje. Talvez, ou quem sabe, possamos comer pizza hoje. Ai, seria uma boa, hein, gente? A mim me gusta muitíssimo. Vamos olhar, então. Apertei e foi para o outro lado. As locuções adverbiais de dúvida. Olha só, em português, talvez ele é um advérbio de dúvida. Em espanhol, ele é uma locução adverbial. Por quê? Porque ele é separado. São duas palavras e não uma, como na língua portuguesa. Talvez, a lo mejor, a lo mismo, a lo peor. Talvez vayamos al cine hoje. Quem sabe? Talvez. Quem sabe? Nós iremos ao cinema hoje. Olha aí. A lo mejor, la maestra va proponer el exame. E vocês podem perceber o seguinte, a tradução seria ao melhor, não é isso? É, ao pé da letra. Ao pé da letra, mas a tradução contextualizada seria talvez, quem sabe. No pior dos casos ou no melhor dos... Aqui, ó, no caso, como é algo bom, né? Propor o exame. Seria, no melhor dos casos, a professora vai propor uma prova. Uma prova. Talvez descubramos la verdad. Tem a mesma construção, não é? A lo peor, vamos bailar uma vez. Olha a tradução literal.
Ao Ao peor, pior, vamos dançar uma vez. uma vez. Mas aí a tradução contextualizada seria justamente essa, não é? Talvez vamos dançar, quem sabe, todavia. Temos Ou, no pior dos casos, nós Ou só vamos dançar uma vez. uma vez, justamente. Mas vamos dançar. Mas vamos dançar. Certo, meus amores? Então, vamos Tranquilos, compreendendo tudo, tirando tudo de letra. Vamos para mais um. Vamos para o lugar. Vamos lá, então. Advérbios de lugar. Ou seja, onde acontece a ação. O lugar que acontece a ação. E aí vocês podem pensar o seguinte, vocês podem ainda fazer uma relação lá com os pronomes demonstrativos. Vocês podem utilizar fazendo a mesma aquele mesmo jogo que a gente faz diante dos pronomes demonstrativos e as pessoas do discurso. Perto de quem fala, perto de quem se fala e perto com quem se fala. Perto ou longe, você pode usar aí ao redor, distante, na frente, ao lado, porque você vai ter vários, não é? Vários advérbios de lugar. Na verdade, advérbio de lugar, a gente tem muitos mesmo. Sim. Né? Quando você vai pesquisar, quanto mais você pesquisa, mais você encontra. Essa é uma verdade. Então, tudo que vai indicar localização de algo, de alguém, ele vai ser um advérbio de lugar. Isso. É uma localização aproximada ou exata. E aí eu trouxe para vocês só alguns. 4, 8, 12. Abajo, allí, ahí, aquí, alrededor, cerca, delante, detrás, lejos, ayer, anoche, después. Então, tem uma imensa quantidade de advérbios de lugar. Como exemplo, mi mamá vive en la calle abajo. Oi, não é esse aqui o marcador que eu quero, não. Abajo. Mi mamá vive en la calle abajo. Abaixo. A minha mãe vive ali na rua de baixo. Allí tiene, ou tiene, que faltou um E, professora Tainá, uma tienda de roupas muito bonitas. Ali tem uma loja de roupas muito bonitas. Anoche voy a su casa. À noite vou à sua casa. E aí vocês podem pensar o seguinte, esse à noite também é utilizado como tempo. Ayer também é utilizado como tempo. Só que dependendo do contexto, nós vamos utilizar como lugar. Por que aí dá a ideia de lugar? Porque eu estou indo à sua casa. Quando? À noite. Entendeu? Então, o quando relacionou-se com lugar, porque eu sei exatamente onde estou indo. Qual é o lugar? A sua casa. Quando? À noite. Olha o contexto aí sendo bem dito, né? Bem explicadinho. E mais um exemplinho. Quero hablar contigo depois. Depois. É o quando. Quando é que eu vou falar com você? Depois. Depois. É Aí você vai dizer, mas não seria o meu modo ou o meu... Mas, enfim, dependendo do meu contexto, é depois. É o meu lugar, meu momento ali. Depois. Isso, contextual. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente também poderia usar o quê? La calle se queda después de la farmácia. Sim, aí você está fazendo a indicação de lugar. Advérbios de lugar, locuções adverbiais de lugar. Mais uma vez, lembrem-se que as locuções estão relacionadas a mais de uma palavra. Eu tenho mais de uma palavra. Todas as vezes que eu pensar em locuções é porque eu tenho mais de uma palavra. Prestem atenção ali. Desde Lejos. em, lo, de, a, lo, por e por lá. Tenho na construção preposições
E tenho na construções artigo, certo? Então prestem bastante atenção que as locuções elas vão ter essas particularidades. Desde lejos, en lo alto, de cerca, a lo lejos, por detrás, por la noche. Te vimos desde lejos. Então, onde que a pessoa estava? Estava longe. Longe, é. Desde próximo. longe, eu te vejo desde longe. Verdade, há muito tempo. Eu te vejo vindo, eu estava ali lá na frente da minha casa e lá, você estava lá na esquina, eu já estava te vendo. Então não era eu não, porque eu não enxergo. Te vimos desde lejos. Ella va a la escuela por la noche. Ela vai à escola pela noite. Olha aí, mais uma vez nós temos uma indicação de lugar, um momento, é contextual. Ali é questão contextual. A tradução, quando vocês forem se atentar a essa questão da tradução, ela vai ser contextual. Porque se você traduzir ao pé da letra, vai dar um advérbio de tempo. Não é à noite, Isso. é pela noite. Isso. Que aí seria o turno a qual você estuda. O período a qual você estuda. Por detrás del cine hay una escuela. Atrás, detrás do cinema, há uma escola. Que perigo, hein? O povo pular um muro para assistir filme. Puse la ropa de baño en lo alto. No alto. Quando a gente é baixinha, né? Isso é um problemão. Um problemão para retirar. Mas é isso. Observem que quando nós falamos de advérbios, quando nós estamos ali falando de advérbios, nós temos o seguinte: toda vez que eu pensar no advérbio, eu tenho um modificador. Um modificador de quem? Do verbo, do advérbio ou do adjetivo. Esse modificador, ele atua ali dentro do contexto. Vocês observaram que algumas das construções, por exemplo, das locuções adverbiais, quando a gente vai traduzir literalmente, a gente pensa que está falando de tempo. As professoras estão, maluquinhas da cabeça. O que elas estão fazendo? Estão confundindo meu cabeção, dizendo que português e espanhol é a mesma... Opa, não é a mesma coisa. Nunca foi. Eles têm ali a mesma base, mas não é a mesma coisa. Por isso que a gente não quer confundir o cabeção de vocês. E aí, o que acontece? A gente tem esse negócio que apareceu agora, chamado tradução contextual. O que é uma tradução contextual? Tudo que a gente vem falando até agora, que não tem nada de novo. A tradução contextual é quando você vai adaptar, no caso, a nossa língua portuguesa, respeitando as regras gramaticais. Então, por la noche, por detrás, eu tenho locuções adverbiais de lugar que traduzidas literalmente será tempo. Mas uma frase solta não tem sentido. Mas uma frase dentro do contexto, ela passa a ter sentido. Certo? Então vocês têm sempre que prestar atenção, tem sempre que estar atento a todos os detalhes, a todo o contexto. Às vezes vai acontecer de quando você traduzir, para você não vai ser o mesmo advérbio. Não vai ter sentido. Mas se baseie no que está sendo falado anteriormente e o que está sendo falado depois. Se está indicando uma localização, mesmo que essa localização seja uma localização no tempo, é também um advérbio de lugar. Certo? Então, meus amores, vocês podem visualizar as nossas referências bibliográficas que estão acá. Nela você tem ali a nossa indicação de local que você pode encontrar mais coisas sobre os advérbios. Então, não se foquem só no que a gente está mostrando. Vá pesquisar mais, vai mostrar, vai aprender um pouco mais, vai ler mais, que você também vai sempre aprender alguma coisa a mais, mesmo que às vezes a gente passa despercebido pela gente, a gente deixa de falar alguma coisa. Certinho? Teve dúvidas, ficou com dificuldade, anota, pede para o professor presencial mandar para a gente. Nós sabemos que a gente está chegando ao final. São conteúdos simples, tenho certeza que vocês já estão aí,
dominando realmente a língua espanhola, de forma que é aquela afirmação que a gente fez lá na nossa primeira aula, dizendo que ao final deste módulo vocês conseguiriam fazer qualquer prova utilizando o contexto estudado em língua espanhola até agora, confirmando que é verdade. Não é? Tá bom, meu povo? Então a gente se vê daqui a pouquinho na nossa aula de revisão e na nossa atividade. Tchau, tchau. Beijos. Até mais.